A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Hoje é o dia 163 da nossa leitura anual. Espero que esteja tudo bem com você. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do Salmo 19 até o Salmo 23. Amém? Estamos estudando o livro de Salmos, né? Um livro poético com canções e orações maravilhosas. Espero que você leia esses capítulos, ou melhor, esses salmos, né? Medite neles. Amém? Creio que Deus irá falar poderosamente com você. A nossa porção diária de hoje vai se encontrar no Salmo 23 e o verso de número 1. Amém? Então, Salmo 23, verso 1, diz assim a palavra do Senhor Jesus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Bom, nós temos sempre feito um pequeno resumo, né, de cada salmo e temos meditado mais naquele que nós separamos por nosso devocional. Então, lá no Salmo 19, que é um salmo de Davi, ele vai descrever por meio da natureza a excelência da criação e a excelência da palavra de Deus, né? Ele chega até a dizer que os céus proclamam a glória de Deus, que um dia sem palavra proclama a glória de Deus ao outro dia, né? E assim por diante. Então, através desse salmo, ele vai revelar como Deus é grande, bom e poderoso. E mais, a partir do verso 7, ele vai exaltar então não somente o próprio Deus, mas a sua lei e a sua palavra, ao ponto de dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? Essa lei também traz refrigério, traz alegria, segundo o salmista. No verso 20, nós temos um salmo de Davi também, que é uma oração pela vitória, muito provavelmente escrito quando ele já era rei de Israel, porque a figura da realeza aqui está bem clara nesse salmo. E esse salmo ele é muito importante porque quando você lê ele, você vê um incentivo, uma motivação da parte de Davi para que o homem não confie nas suas ferramentas e nos seus meios de esforços. Não que você não tenha que se preparar, não que você não tenha que se fortalecer, mas não é a sua preparação, não é a sua força, não é a sua capacidade intelectual que vai te trazer vitórias, e sim o Senhor, né? Ele chega a dizer, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus, amém? Então, que nós não venhamos confiar naquilo que temos ou naquilo que somos, mas confiar no nosso Deus, amém? No Salmo 21, nós temos também o Salmo de Davi, e é um salmo de gratidão, né, pela vitória. Amém? Então aqui ele vai engrandecer a Deus por Deus ter concedido bênçãos e vitória para ele. Amém? O salmo de número 22, que também é um salmo de Davi, ele é um salmo de, vamos supor, uma melodia mais melancólica, né? E esse salmo ele é muito interessante porque, assim como alguns que nós já vimos, ele tem porções messiânicas, ou seja, em algumas partes esse salmo vai descrever não os acontecimentos de Davi especificamente, mas acontecimentos de Davi que arremetiam a Jesus. E exatamente da forma que ele escreveu, aconteceram-se com o nosso Senhor Jesus. Amém? Um exemplo é o primeiro versículo, onde ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Que foi uma declaração de Jesus na cruz do Calvário, né? Ele também vai dizer, né, lá no verso de número 16 em diante, cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés, furos, pregos, né? Então, é um salmo messiânico, mas ele diz mais ainda. Olha que coisa interessante, né? Verso 17. Posso contar
todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Então se refere aqui ao Cristo deposto, né, na cruz do Calvário, aonde a sua nudez e realmente ali a fragilidade da sua pele expunha então ali os seus ossos diante de todos os seus adversários. Mas tem mais detalhes aqui muito interessante, que é o verso 18. Ele diz assim: repara-te entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sorte. É muito detalhe, né, irmãos? Eu fico me pensando sempre, quando eu estudo a palavra de Deus, como alguém pode duvidar da palavra de Deus ou pode questionar a veracidade das Escrituras Sagradas. Porque são muitos anos de distância dessa profecia ao acontecimento. Em alguns acontecimentos, alguém poderia até dizer: Jesus fez de propósito porque ele leu lá. Mas nesse caso aqui, quem pegou o manto de Jesus não foi ele que deu para os soldados. Foi os soldados que tomaram dele o manto que ele usava. As suas mãos não foram pregadas porque ele quis. Os homens pegaram ele, prenderam numa cruz e pregaram suas mãos e os seus pés. Então assim, são textos muito claros de que a palavra de Deus é verdadeira e de que ela não é uma inspiração humana, e sim uma inspiração completamente divina. Amém? Então, Salmo 22, o Salmo messiânico, muito lindo, muito maravilhoso. Então nós chegamos no tão famoso e talvez o mais lido, né? O Salmo 23. E o Salmo 23, nós lemos o verso 1, onde diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É bem interessante que esse salmo ele tem duas figuras a respeito de Deus e do homem que confia no Senhor. A metade do salmo mostra Deus como um pastor e nós como ovelhas. Na segunda parte do salmo mostra esse pastor como um anfitrião, e alguns comentaristas chegam a dizer que ele se refere a um rei, né? E as ovelhas são comparadas então com a pessoa que é convidada a estar à mesa desse anfitrião, né? E é interessante que a maneira com que em ambas as comparações, a maneira com que a ovelha é tratada, em que a pessoa que é convidada é tratada pelo rei, são muito semelhantes e excelentes. Então vamos ver aqui quais são os benefícios de nós termos o Senhor como pastor, né? Primeiro, ele me faz repousar, né? E não é em qualquer lugar, são em pastos verdejantes. Então, ou seja, o Senhor nos dá repouso em locais abundantes, né? Depois ele dá descanso, aonde? Na tranquilidade, nas águas tranquilas. Próximo benefício, ele refrigera a alma. O que é refrigério? É uma calma, né? É quando você pega algo que está muito quente e você resfria, então é uma calmaria. O Senhor também nos guia para que nós venhamos andar na verdade dele. Amém? Ele diz mais, ele vai dizer que o Senhor, em vales de sombra e de morte, está com ele, ou seja, está conosco, por isso nós não precisamos temer. Agora, o que é interessante é o início desse verso, porque ele não diz que todos nós vamos passar por vales. Ele não diz que é uma necessidade passar pelo vale, mas ele diz, ainda que, ou seja, o Senhor vai cuidar de você para que você não passe por vales sombrios e mortíferos, mas se por acaso você tiver que passar, o Senhor vai estar ao seu lado, né? Depois ele vai dizer que o bordão e o cajado do Senhor é um consolo para nós, amém? E nos versos de número 5 em diante, ele vai mostrar então uma mesa preparada. E é interessante que essa mesa está preparada diante de adversários. Essa é uma figura muito comum naqueles dias de Davi, né? Onde quando um rei queria honrar alguém, geralmente ele colocava essa pessoa numa mesa diante de pessoas que eram seus opositores ou concorrentes ou até mesmo inimigos. E é interessante que ele unge a cabeça dessa pessoa na frente de todos os outros. Isso aqui nos faz lembrar aquela mulher que ungiu Jesus diante de todos, né?
Então, esse azeite aqui não é o azeite da unção, onde era derramado sobre profetas, sacerdotes e reis. Esse azeite é um azeite aromático, né? Então, é para honrar a pessoa que está sendo convidada. Então, olha o que o Senhor faz conosco. Ele nos faz sentar em um banquete real, diante daqueles que nos perseguem, e Ele nos honra com um perfume oleoso sobre a nossa cabeça, né? Para que todos fiquem maravilhados. Olha como Ele perfuma aquele homem, né? E Ele diz mais, Ele vai dizer que além de Deus nos honrar, o Senhor com certeza vai colocar a nos perseguir não os problemas, não as lutas e as dificuldades, e sim a sua bondade e a sua misericórdia, né? E Ele vai dizer que essa pessoa que assume esse posto de servo de Deus, de ovelha do Senhor, ele vai habitar na casa de Deus para todo sempre. Agora, para quem são esses benefícios? Esses benefícios são para aquelas pessoas que têm o Senhor como seu pastor. Para Deus ser o nosso pastor, nós precisamos estar na condição e na posição de uma ovelha. Uma ovelha não decide nada por si mesma. Uma ovelha tem que ser obediente. Uma ovelha, ela é regida pelo seu pastor, ela é direcionada pelo seu pastor, ela ama e obedece à voz do seu pastor. Então esse salmo não é promessa para todas as pessoas, mas esse salmo é promessa para pessoas que se submetem ao Senhor nosso Deus e que aceitam ouvir somente a sua voz, obedecer somente a sua voz e ser guiado somente pela sua voz. Se você é ovelha do Senhor, Ele vai cuidar de você como um bom pastor. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore ao Senhor comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos em Sua presença nessa hora e te louvamos e te bendizemos pela Sua bondade, pela Sua graça e pelo Seu favor. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas transgressões. Põe a Sua mão sobre nós, Senhor, nessa manhã e ordena sobre nós a bênção, ordena sobre nós a cura, ordena sobre nós o cuidado. Senhor, a Tua palavra tem promessas maravilhosas para nós hoje, promessas de cuidado, de providência, de honra, de benevolência e misericórdia, e que essas promessas se cumpram sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias, para que o Seu nome, Senhor, somente o Seu nome venha a ser glorificado, que nós venhamos assumir a postura de ovelhas e que o Senhor venha cuidar de nós como um bom e fiel pastor. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, vou te pedir humildemente, deixe o seu like aí no vídeo, né? Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que estão precisando de uma palavra de conforto, né? E se você não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sino. Assim, todas as manhãs, nós vamos estar juntos aqui, estudando a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima terça-feira.